Oi pessoal, tudo bem com vocês? A leitura bíblica anual 2024 já vai começar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like e compartilhe para os seus familiares e amigos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reflexão, agora do capítulo 5 e 6 do livro de Jó. E no capítulo 4, para a gente relembrar, os amigos de Jó vão até ele, porque essa notícia se espalhou e chegou até os amigos de Jó. E o primeiro a estar ali com Jó é Elifaz, e ele repreende Jó pelas falas dele, como nós lemos no capítulo 4. E no capítulo 5, Elifaz começa a exortar a Jó. Só que ao invés de Elifaz usar palavras passivas, diante da dor do seu amigo, Elifaz se achou no direito de acusar ainda mais o seu amigo Jó. A gente pode perceber isso porque no primeiro versículo do capítulo 5, ele fala, chama, grita, grita a Deus, Por acaso há alguém que te responda? Grita, procura um santo. Qual santo você vai buscar? Qual santo você vai clamar? Para qual dos santos você virará? Então ali ele é rude com seu amigo, naquele momento. Porque Jó estava falando sobre o nascimento dele. O dia que ele nasceu, ele começou a dizer palavras pesadas para o dia do seu nascimento. E ali ele não aceitava, e ao invés de ele usar palavras passivas, palavras de amor, ele ainda foi mais duro e mais rude, exortando Jó naquilo que ele estava falando. Ele, por mais que ele amasse o seu amigo, ele achava que Jó tinha cometido algum pecado, que Jó tinha feito alguma coisa para irritar Deus, para que ele pudesse estar sofrendo tudo aquilo que ele estava passando ali, todo aquele sofrimento, aquela dor, daquelas feridas, daquelas perdas. Então ele não conseguia entender que não precisaria de uma justificativa, não precisaria de algo cometido por Jó, mas que Deus também poderia prová-lo, E Elifaz não entendia, então ele não conseguia ter palavras de carinho porque ele achava que Jó estava em pecado. Para que o seu posicionamento, estivesse certo, ele diz duras palavras para Jó, porque a intenção dele mesmo era que Jó confessasse o seu pecado a Deus. E é exatamente nesse ponto que ele erra na sua acusação. Porque ele poderia ter usado palavras brandas, palavras menos pesadas para o seu amigo, Porque palavras mal usadas, elas podem ferir ao invés de ajudar, de consolar. E foi exatamente o que Elifaz fez. Ele feriu mais o coração de Jó por não acreditar que o seu amigo não havia pecado contra Deus. E que Jó estava passando por aquele momento difícil, sem ter cometido nenhum pecado. Porque Deus, quando vai exortar, quando Deus vai nos exortar de algum erro, de algum pecado, Deus sabe exatamente como falar com a gente. Existem pessoas que Deus não pode ser muito duro, porque são pessoas mais melindrosas, mais assim, difíceis de aceitar a correção. Já existem pessoas que são mais duras, que aceitam ali a correção e suportam e permanecem. Então Deus, quando ele vai nos exortar, Deus sabe exatamente como chamar nossa atenção, como nos corrigir. E naquele momento ali, Elifaz não soube exortar o seu amigo, não soube corrigir o seu amigo, não soube falar com o seu amigo. E ele piorou a situação em vez de ajudar, Ele causou mais aflição no coração de Jó do que Jó já estava vivendo. Então, quando nós formos falar alguma coisa para alguém ou corrigir alguém, o certo é sempre a gente buscar a direção a Deus. Deus, como eu devo falar? Deus, como eu devo agir? Será que meu irmão não vai ficar chateado? Me direciona, me dá sabedoria nas palavras, me orienta, porque é disso que eu preciso, da orientação da parte do Senhor. Elifaz termina o capítulo 5, falando que as suas palavras estavam mais do que corretas e que Jó não ia achar solução além daquilo que ele está falando para Jó. Jó não encontraria solução para os seus problemas se ele não ouvisse as palavras de Elifaz. Então, quando nós tentamos
consolar alguém, né, por uma situação difícil que a pessoa tem passado, sem a intenção de ferir essa pessoa, né? Quando a gente tenta consolar alguém sem a intenção de ferir ou sem provar para essa pessoa que nós somos melhores, nós conseguimos usar as palavras corretas, com amor, com carinho, ao invés de usarmos mãos duras, palavras duras, mãos de ferro, né? Usar ali de palavras duras que magoam mais ainda o nosso próximo. O capítulo 5, ele nos exorta a sermos bons amigos, né? Claro que nem sempre você vai ter palavras mansas, né? Palavras doces, mas que o Senhor te direcione naquilo que você tem que falar, numa exortação, numa correção ou até mesmo no elogio, né? Que o Senhor te direcione e que você seja um bom amigo sendo direcionado por Deus para corrigir usando as palavras corretas, e que o Senhor venha te direcionar para exortar com amor, falando-lhe a verdade, né? Mas com amor e com carinho, para que aquela alma ela seja exortada, mas que ela permaneça ali e não pereça neste mundo. No capítulo 6, Jó ele reage à exortação onde ele faz. Ele faz ali, ele não sabe ele não pode mensurar o tamanho da dor que Jó estava sentindo naquele momento, né? Tanto que no versículo 3, Jó fala assim que a dor dele é tão pesada, mais pesada que a areia da praia, ou seja, tão pesada para ele carregar, e o seu amigo está criticando ele. Então Jó ali, ele não sofria só de uma dor física daquelas feridas. Jó estava ali no momento de terrível angústia, porque além da sua dor física, por conta daquelas chagas malignas, ele também sofria uma dor emocional, uma dor psicológica, que foi a dor da perda dos seus 10 filhos. Não era um momento bom para Jó, né? O que ele estava passando ali, não era um momento feliz, era um momento de tristeza, de luto, de dor, porque o sofrimento de Jó era enorme, era grande, e ele não poderia imaginar o que Jó estava sentindo ali. E outra coisa, Jó estava sentindo o sofrimento do abandono, né? Porque no momento em que ele mais precisava, ele se sentia só, abandonado, a sua mulher abandonou ele perdeu os seus filhos, e no coração dele, ele se sentia sozinho, ele se sentia que Deus também o havia abandonado. E quem é que ia impedir Jó de clamar? Quem é que ia dizer que Jó não poderia clamar? Por isso que quando ele fala com ele, clama, para quem você vai clamar? Para qual Deus? Jó ele não queria ouvir isso, porque era o que restava para Jó. A única coisa que restava para Jó, além desse sofrimento, a única coisa que restava era clamar ao Senhor, clamar a Deus, porque ele sabia que Deus, mesmo vendo o sofrimento dele, estava ouvindo ali a sua súplica. Porque assim Jó estaria livre, nessas condições, Jó estaria livre dessa dor emocional que ele estava vivendo, dessa dor física que ele estava vivendo, desse abandono e principalmente de acusadores, né, ao seu redor. O que ele precisava não era daquilo, né, ele precisava de socorro, né, e os seus amigos ali naquele momento não estavam dando, não estava dando socorro a ele, né, não entendia o que ele estava passando, né. Jó ali pergunta a Deus se ele realmente aguentaria levar aquele fardo tão pesado adiante, se realmente ele suportaria levar aquela cruz, né, aquele peso que ele estava sofrendo. E quantas vezes nós também não estamos sofrendo com as nossas feridas da alma, feridas do passado? Quantas feridas nossas foram abertas? Quantas feridas nossas estão abertas? E nós ali estamos como Jó, nessa dor física de uma enfermidade. Quantos de nós também estamos ali na dor física de uma perda, de um luto, de uma dor emocional, de perder seu parente, perder seu filho, de perder seu esposo? Quantos de nós não estamos assim, feridos, machucados, também com o abandono? Foi abandonado pelo esposo, foi abandonado pelo filho, foi abandonado por uma mãe. Quantos de nós não estamos sofrendo assim como Jó sofria ali naquele momento? Também estamos ali sofrendo com acusações de coisas que nós não fizemos. Isso também é um sofrimento, né? Quantos de nós nos encontramos assim? E o que nós precisamos realmente é de um amigo, é de um socorro, e Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso socorro, Jesus é a aliança, Jesus
Jesus é a maravilha que desceu do céu, enviada por Deus para nos socorrer nesses momentos de angústia e tribulação, né? Por isso que Jó ali pede a morte, ele deseja morrer e ele questiona: Deus, será que eu vou suportar essa cruz? Será que eu vou carregar esse fardo? E nós também questionamos a Deus e perguntamos: Deus, será que eu vou conseguir levar essa cruz? Eu vou levar adiante? Será que eu vou ser salvo carregando essa cruz? Será que eu vou alcançar a tua misericórdia com essa cruz? E Deus nos leva a crer que nós vamos nos livrar dessa cruz, nós vamos curar as nossas feridas da alma, feridas físicas, feridas do abandono, feridas que estão ali nos acusando. Deus irá nos socorrer e irá nos livrar de toda essa acusação, irá nos socorrer, irá segurar em nossas mãos, assim como Ele tem feito até hoje. E não é ninguém que te acusa que vai te vencer, mas o Espírito Santo que vai te colocar de pé. E mesmo Jó ali passando todo aquele sofrimento, Jó reconheceu, Jó teve humildade, tanto que no versículo 24 ele fala assim: ensinai-me e eu me calarei, fazei-me entender em que errei. Então Jó, ali mesmo diante de toda aquela dor, ele tem humildade, né, para reconhecer onde ele errou. As palavras de Jó nos faz refletir uma coisa: se nós realmente somos fonte de água para aquele que está ali no caminho, né? Que está ali no deserto. E que gosto tem a nossa água? E o que ela fará para a pessoa que beber da água que nós estamos lidando, né? Ela aumentará ou ela diminuirá o sofrimento dessa pessoa? É uma coisa que a gente precisa refletir. O que nós estamos oferecendo ali para o nosso próximo, né? Nós estamos oferecendo uma água boa, uma água que vai diminuir o sofrimento, né? Ou nós estamos oferecendo uma água ruim que vai aumentar o sofrimento por conta do nosso preconceito, por conta de acharmos que somos melhores? Será que em momentos de dor, quando alguém vem até você pedir socorro, você lhe orienta de acordo com a vontade de Deus? Ou você oferece para essa pessoa os espinhos das suas palavras ferinas, a lama dos seus preconceitos? O que você tem ofertado às pessoas que chegam até você pedindo socorro, pedindo uma palavra de Deus, um conselho, um consolo? O que nós temos ofertado a essas pessoas diretamente da fonte que é o Senhor? Porque nós bebemos dessa fonte. E o que nós temos passado adiante dessa fonte do Senhor? E o principal, que tipos de pessoas temos sido com aqueles que sofrem? Eu falo isso porque é muito fácil você não estar vivendo o que o outro está vivendo. Você não está passando o que o outro está passando, então você vive ali, você olha aquele, ai, que dó, é triste mesmo, é difícil a situação, mas ele tem que ser forte, ele tem que ser perseverante, ele tem que aguentar, né? É um propósito de Deus, Deus tem algo a trabalhar, Deus tem algo a fazer, Deus vai dar vitória a ele. É muito fácil a gente falar quando a gente não está na pele daquela pessoa que está sofrendo, né? Nós somos, quando dói em nós, quando isso nos afeta, nós nos revoltamos, né? Nós não aceitamos, né? Nós não conseguimos entender a dor do outro. Por isso essa pergunta: que tipo de pessoas nós temos sido com aqueles que sofrem? Eu deixo essa pergunta para você. E no capítulo 7, depois de tudo que Jó escutou, todas as acusações, todo o choro, todo o lamento, Jó se volta para Deus. E ali Jó faz uma oração. Nesse capítulo, Jó faz uma oração simples, mas clara, porque era o único que lhe poderia dar socorro. A conversa ali com Elifaz, né, Bildade e Zofar poderia ser muito longa, né, e muito dolorosa também, porque Jó ali tentando justificar
falar que ele não tinha pecado e os seus amigos ali insistindo que ele confessasse. Eu imagino a cena de Jó ali no meio, tentando, falar da sua inocência, e Bildade falando que ele tinha que confessar o seu erro, e Zofar falando que ele tinha pecado, para ele falar o que ele tinha feito. E eu imagino ali aquela cena, Jó diante dos seus amigos, ouvindo acusações desnecessárias, com toda aquela dor dentro dele, ainda escutando aquelas acusações, chorando ali diante dos seus amigos, chorando ali diante de Deus, ora fala com seus amigos, ora clama ao Senhor. Então eu imagino essa cena, e ali ele tendo que ser obrigado a confessar um pecado que não foi cometido, Eu imagino aquela cena triste da situação de Jó. No meio daquela situação, daquele confronto ali, Jó faz uma oração pedindo a Deus que o livre daquele sofrimento, Porque a vida dele ali era como uma fumaça, E ele já tinha perdido tudo, ele já tinha perdido seus filhos, ele perdeu seus bens, a sua esposa não apoiava, os seus amigos não apoiavam, então a única solução ali era pedir a morte. Então a oração de Jó naquele momento é que Deus tirasse aquele sofrimento dele, lhe dando a morte, porque também naquela situação Jó não duraria muito tempo, Em breve ele morreria com aquelas feridas, naquela situação deplorável que Jó se encontrava. Porque se todos que ele queria o bem não estavam, os seus filhos não estavam, os seus servos não estavam, e quem estava ali não acreditava nele, então a única solução para ele seria morrer, porque já não lhe restava mais nada. Jó, ele faz, no meio da sua oração, ele faz uma pergunta a Deus. Ele pergunta a Deus qual é a razão para tanto sofrimento. Porque ali, diante daquela dor, ao levantar sua voz para fazer esta oração e fazer essa pergunta, nós podemos notar que Jó estava decepcionado, muito decepcionado ali com seus amigos. Quantas vezes nossos amigos nos decepcionam? Quantas vezes o nosso filho nos decepciona? E quantas vezes nosso marido nos decepciona? Ah, mas tem um que não te decepciona. Tem um que é fiel, tem um que te ama, tem um que quer o seu bem, tem um que quer te salvar. Esse nunca vai te decepcionar. Esse é o Senhor Jesus, que tem estado com você até os dias de hoje. É a Ele que você tem que dar a honra e a glória, porque esse jamais vai te decepcionar. Por isso que nós não devemos olhar o outro, pela aparência, ou julgar o outro pela aparência, ou pelas coisas que nós escutamos, de outras pessoas. Nós devemos ver ali a situação que o servo ali se encontra, que o nosso irmão se encontra, que o nosso amigo se encontra, ao invés de criticá-lo e julgá-lo pela sua aparência ou pela sua situação. A dor de Jó, ela pode nos mostrar que nós estamos em conflito, e muitas das vezes nós somos feridos, nós somos bombardeados, porque queremos buscar o reino de Deus e sermos sinceros diante do Senhor. E o que nos faz prosseguir no meio desta batalha que enfrentamos todos os dias é nos lembrar da promessa do Senhor, que Ele jamais nos abandonaria, que jamais estaríamos só, mas que Ele sempre estaria conosco. Às vezes nós estamos sofrendo tanto, que a nossa dor é tão grande que nós não conseguimos nem falar o que estamos sentindo, nem mensurar o tamanho da nossa dor. Mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos oferece paz, o Senhor nos oferece consolo. É nele que encontramos o amor, que é muito maior do que a própria morte. Então que você possa ficar com esse estudo do livro de Jó, do capítulo 5, 6 e 7. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você persevere nessa leitura bíblica, nesse estudo bíblico, e que Deus te abençoe. Um beijo, e com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!